Primeiro, o cheiro do pão atrai até quem está fora da padaria. E você comer um pão quentinho, crocante, acho que isso faz o nome da padaria também. Mas para garantir o nosso café, os padeiros ficam expostos durante muito tempo ao calor do forno. Foi justamente por isso que um profissional do interior de São Paulo conseguiu na Justiça o direito à aposentadoria especial. Ele esteve exposto, de forma continuada, de forma permanente, a uma temperatura tal que, segundo a norma que vigia na época, era considerada como excessiva, enfim, dando-lhe o direito de aposentar com um tempo menor em relação ao trabalhador comum. Primeiro leilão. 290 mil. Quem me dá 300 para arredondar? Nesses leilões de imóveis, o comprador consegue arrematar um apartamento até pela metade do preço. É que vários bens são leiloados quando o proprietário para de pagar o financiamento. Em termos práticos, o que acontece? O primeiro leilão sempre tem que ser pelo preço da avaliação de mercado e no segundo leilão pelo valor da dívida. Só que no Maranhão, um banco errou e incluiu sem querer o apartamento de uma moradora de São Luís em um leilão. Ela chegou a receber pessoas interessadas na compra do imóvel e, diante do constrangimento, pediu uma indenização. Uma prótese capaz de reproduzir movimentos e pegar objetos. Seria uma coisa tipo ficção científica, Eu acharia bem legal. Assim como Antônio, vários pacientes não conseguem arcar com o preço da tecnologia. Essa mão biônica, por exemplo, custa R$170 mil. Por isso, alguns pedidos chegam aos tribunais. Tudo isso e muito mais agora no Via Legal. Eles acordam ainda de madrugada, trabalham enquanto a maioria das pessoas está dormindo. E o resultado final dessa dedicação vai parar na mesa do nosso café da manhã. Estamos falando dos padeiros. No interior de São Paulo, essa profissão tão especial foi alvo de discussão na Justiça. Entenda o porquê agora na reportagem de Letícia Lagoa. Já faz parte da rotina de muitas famílias paulistanas. Café da manhã ou da tarde é na padaria. Eu acho que é tão do paulistano, o sonho do meu pai é ter uma padaria. Só não tem porque tem que acordar de madrugada. Eu gosto de vir pra padaria por causa que tem bolo e brigadeiro. Eu acho uma delícia, não é? Não só para vir com os amigos, uma manhã muito gostoso, né? Fora os pães que são maravilhosos, né? Só a cidade de São Paulo tem mais de 5 mil padarias. Esse número representa quase 10% de todas que existem no Brasil. E hoje, aqui dentro, tem um pouco de tudo. Mais espaço e opções que caíram no gosto da clientela. Mas o pãozinho, esse continua sendo a principal atração. Os produtos são muito diversificados, os pães são excelentes e o paulistano gosta, de um pãozinho fresco, não tem o que se compara, não. Primeiro, o cheiro do pão atrai até quem está fora da padaria. E você comer um pão quentinho, crocante, acho que isso faz o nome da padaria também. Na capital paulista, são produzidos cerca de 15 milhões de pães francês por dia. O padeiro Alex fez curso na França e a tradicional receita, que leva farinha de trigo, sal, manteiga e fermento, foi incrementada e ele criou uma linha especial. Ele tem esses véu, bem macio e crocante por fora. Com o fermento biológico, a gente tem o pão dentro de 2 horas. Esse aqui não, queira ou não queira, é 24 horas para estar crescendo, mas é um pão melhor. Já na época de seu Nelson, padeiro aposentado há 30 anos, o pão tinha apenas uma receita e era assado no forno a lenha. Ele conta ainda que ninguém investia no treinamento de funcionários e muita coisa era feita na mão. Tudo na mão. Era rodada a massa, depois passava no cilindro e tirava aqueles cordão que chamavam embira, Depois cortava tudo na medida da mão, os pãozinhos, pão, bengala, filão,
que tinha naquele tempo. Era tudo assim. Ele trabalhou durante 40 anos e passou muito tempo exposto ao calor por conta dos fornos. Mas a profissão não é considerada insalubre. Isso quer dizer que, na hora de se aposentar, o padeiro não tem direito à redução na contagem do tempo de contribuição. O sindicato tem a preocupação em fiscalizar e proteger esses trabalhadores. Então, através das reclamações dos associados pelos diretores ou até de fiscalização dos diretores de base nessas padarias que compõem o nosso grupo de associados, a gente identifica se há ou não um problema desse e tenta sanar através de uma conversa, de uma reunião, para melhorar a condição de trabalho desses padeiros, dessa categoria. Mas, especificamente, não é uma função insalubre. Mas em Socorro, no interior de São Paulo, um ex-padeiro que começou a trabalhar na década de 70 conseguiu na justiça o direito à aposentadoria especial. O que chamou a atenção foram as condições de trabalho da época. A exposição ao calor estava acima dos limites legalmente admitidos. O caso foi julgado na primeira instância e a decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Foi reconhecido que no ambiente de trabalho ele esteve exposto, de forma continuada, de forma permanente, a uma temperatura tal que, segundo a norma que vigia na época, era considerada como excessiva, enfim, como dando-lhe o direito de aposentar com um tempo menor em relação ao trabalhador comum. Então, como eu disse, não foi porque ele era padeiro, mas sim porque ele estava exercendo a função de padeiro em uma circunstância especial. Claro que é uma circunstância que não é muito diferente das que os demais padeiros e auxiliares exercem as suas. Mas é que não basta alegar isso, É preciso demonstrar que no ambiente de trabalho havia sim esse fator, digamos, insalubre, no caso o calor. O INSS informou que vai recorrer da decisão. Apesar de não constar na lista de profissões insalubres, o magistrado explica como é possível requerer este tratamento diferenciado. Atualmente é necessário demonstrar, com laudos técnicos, etc., que o ambiente em que se exerce a profissão, não importa exatamente qual, tem alguma condição insalubre, perigosa, especial, algum agente nocivo químico, físico, biológico, então ruído excessivo, calor, enfim. Então, mas durante muito tempo houve essa possibilidade de enquadramento exclusivamente em razão da função exercida. E a função de padeiro não estava relacionada dentre essas, E por trás daquele pão quentinho que sai do forno, além de muito trabalho, tem sempre um toque final que é só deles. A mão faz uma diferença, A mão, a dedicação, o carinho, Mas sem carinho não adianta nada, Eu gosto desse transversalista, eu faço com mau gosto. É uma sensibilidade que eu não sei explicar como, mas que você põe a mão na massa e vê que ela tem um ponto de fermentação que você tem que acompanhar. Porque você não pode deixar o fermento ser mais esperto do que você. Você tem que estar sempre na frente do fermento. Se for um socorro de emergência, a gente ainda consegue, 30 anos já tem gelado. A gente não esquece, não. A tecnologia a favor da acessibilidade. Aplicativos que ajudam cegos a ler documentos, mouse que obedece ao movimento dos olhos. São inúmeras as possibilidades que já estão no mercado. O problema é o valor dessas invenções. Na maioria das vezes, é inviável para o bolso de muitos consumidores. Por isso, um morador de Pernambuco recorreu à justiça para ter acesso a uma mão biônica. Antônio nasceu com uma má formação na mão esquerda e teve que se adaptar às dificuldades do dia a dia. Tarefas consideradas simples para muitos, para ele, foram grandes desafios desde a infância. Eu era uma criança muito chorona e eu acho que talvez tenha vindo de eu não conseguir, como criança pequena, não conseguir pegar as coisas, segurar as coisas e não conseguir fazer certas coisas. Mas com o passar do tempo, ele foi descobrindo que existia um jeito próprio de digitar no teclado ou usar o garfo e a faca na hora do almoço. Era difícil manusear o talher,
Aconteceu num estalo, mas eu já tinha 23 anos quando eu consegui fazer isso. Com o avanço da tecnologia, Antônio se animou com a possibilidade de ter uma prótese para a mão. Chegou a pensar em usar uma oferecida pelo SUS, mas desistiu ao perceber que se tratava de algo mais estético do que funcional. Nas pesquisas realizadas por ele, a melhor solução para quem tem uma doença congênita ou em casos de acidente seria uma mão biônica. Somente uma pessoa que já tinha os membros, todos os membros, e de repente sofre um acidente e perde, né? Principalmente para esse tipo de pessoa, com certeza vai ajudar muito. Nessas imagens, é possível ver como funciona uma mão biônica. A prótese consegue fazer a leitura dos músculos. Na prática, quem usa tem de volta movimentos importantes, como pegar uma pasta, fazer uma ligação, segurar uma caneta e até usar o mouse. Esse é um tipo de prótese que ela possui um sensor, tá certo, na sua base, e que a partir desse sensor ela lê a questão rudimentar do músculo, o movimento rudimentar do músculo do antebraço no coto de amputação e faz com que haja movimento nos dedos, permitindo que ele haja um movimento de pinça, que é o principal movimento da mão. Essa foi a melhor alternativa para este homem que aparece nas fotos. Aos 14 anos de idade, ele tomou um choque elétrico tão forte que resultou em graves sequelas, como a amputação da mão direita e uma lesão na mão esquerda que deixou os movimentos restritos. Para esse médico, a prótese fornecida pelo SUS não teria a mesma eficácia. Essa prótese fornecida pelo SUS ela é basicamente estética, ela não tem uma função, ela não consegue suprir nenhuma das funções da mão, a não ser a questão estética para não ficar com uma aparência de mão. Ela é bem rudimentar e relativamente pesada. Já a mão biônica, ela permite a pessoa ter uma restrição de alguns dos movimentos da mão, como fechar a mão, segurar algum objeto, pegar alguma coisa. Este defensor público, que atuou no caso, conta que laudos de um especialista do SUS também apontaram a necessidade de fornecimento da mão biônica. Mas o pedido administrativo esbarrou no preço da prótese, cerca de R$ 170 mil. Com base nesse laudo, a gente entrou na justiça pedindo uma prótese mais adequada, com mais funcionalidade, que devolvesse alguma função mínima à mão dele, aos membros. Era uma prótese que lhe permitia alguma dignidade, permitia realizar atividades básicas do dia a dia, como se vestir, se alimentar, escovar os dentes, segurar pequenos objetos, até mesmo digitar de uma maneira mais simples. Já a Advocacia Geral da União alegou que é preciso assegurar um atendimento igualitário para todos e que a solicitação depende de recursos financeiros. A questão que se dá no caso concreto, em vários outros, é qual o tipo de prótese mais adequado. E essa questão passa pelas escolhas que o gestor público, que a administração pública precisa realizar, que envolve a questão da adequação do material e envolve também a questão dos limites orçamentários financeiros. Em primeira instância, foi realizada uma perícia judicial que chegou à mesma conclusão da Defensoria Pública. A melhor saída para o homem seria a mão biônica. A AGU recorreu da decisão e o caso foi parar no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Aqui a decisão foi positiva para a vítima do acidente. O Estado de Pernambuco e a União devem fornecer a mão biônica. No entendimento do desembargador que julgou o caso, ficou claro que a prótese fornecida pelo SUS não seria suficiente. As próteses, ela não tinha funcionalidade que permitisse que ele pudesse continuar a exercer as atividades habituais que ele faria com relação à mão. O judiciário, quando interfere na judicialização da saúde, tem que interferir com uma razão especial. A decisão ainda cabe recurso, mas é certo que a vitória de um paciente já traz esperança para pessoas como Antônio, que conhecemos no início desta reportagem. Seria uma coisa tipo ficção científica, né? Eu acharia bem legal.
O que você acha que você poderia fazer hoje com uma mão biônica, por exemplo, que você não faz? Uma mão biônica? Pular no galho de uma árvore. O leilão de imóveis é uma ótima oportunidade para quem quer economizar e pagar um valor bem abaixo do praticado no mercado. Boas opções surgem quando as pessoas atrasam as prestações do financiamento e o bem é leiloado pelo banco. Só que no Maranhão, a dona de um apartamento teve o imóvel incluído no leilão sem estar devendo nenhuma parcela. Veja o desfecho dessa história na reportagem. Há 17 anos, Paulo realiza leilões de imóveis todos os meses. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Hoje apresentaremos um leilão de 72 imóveis localizados em várias cidades do país. Na disputa, vence quem der o maior lance. 290 mil, 290 mil. Quem me dá 300 para arredondar? O senhor, 300 mil, muito bem. 300 mil, 305, ótimo, obrigado senhor. 305 mil e 305 mil, nada mais. Olha a batida do martelo, vendido. Belíssima compra. Para fazer uma compra segura, candidatos como Newton ficam de olho nos editais e no preço de mercado do bem que será leiloado. Tem que acompanhar o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal ou outros tribunais, que eles sempre lançam os editais de quais imóveis ou bens móveis serão licitados, o dia do primeiro leilão, horário, e o dia do segundo leilão. Que, em termos práticos, o que acontece? O primeiro leilão sempre tem que ser pelo preço da avaliação de mercado e no segundo leilão pelo valor da dívida. Esse tipo de venda autorizada por um juiz é chamada de leilão judicial. Existe também o extrajudicial, aprovado por um banco, construtora ou até mesmo uma pessoa física que contrata um leiloeiro para a comercialização do imóvel. Essa é a opção que Newton prefere, mas reconhece que é um negócio que pode trazer prejuízo. Ano passado, num leilão extrajudicial em Águas Claras, visitei o imóvel, me apresentei para a ex-proprietária. Ele falou, não, meu senhor, o senhor pode entrar aqui no imóvel, está livre, o senhor pode olhar, que não tem problema nenhum, mas é exceção à regra, que normalmente os ex-proprietários são redundantes. Não quero ver ninguém aqui, que se eu vou discutir judicialmente, que não sei o quê, né? Então, normalmente, poucos casos você tem acesso ao imóvel antes do leilão. No Maranhão, por erro da Caixa Econômica, o apartamento de uma moradora de São Luís foi incluído em um leilão. O imóvel chegou a ser visitado por pessoas interessadas na compra. Diante da situação constrangedora, a mulher recorreu à justiça, pedindo indenização por danos morais. Quando existe um erro, né, e que a pessoa sente que ela teve uma violação ao direito dela, seja o direito de intimidade, seja o direito à imagem dela, ao nome dela, os direitos de personalidade, e que ela conseguiria configurar isso como um dano moral, o que a jurisprudência entende? Que não é necessário que se prove o sofrimento ou a dor propriamente dita. Somente a constatação do fato por si só, que ocasionaria um sofrimento a ela, uma dor, seria por si só suficiente para configurar esse dano, que se chama dano in re ipsa. E foi exatamente este o entendimento da Justiça do Maranhão, que determinou à Caixa o pagamento de indenização no valor de R$ 5.000. A Caixa recorreu, mas no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a decisão foi mantida. O fato por si só da Caixa ter incluído o imóvel de forma indevida para leilão, ter exposto o autor a essa situação vexatória de o imóvel dele ter sido incluído quando não deveria, né? Inclusive até estando ocupado e pessoas indo lá visitar o imóvel, né? Essa exposição toda por si só, justificada em razão do equívoco, negligência que foi considerada da Caixa, foi suficiente para ver essa condenação. Neste caso, o equívoco fez com que o leilão do imóvel fosse imediatamente suspenso. Agora, a Caixa afirmou por meio de nota que não vai mais recorrer. O leiloeiro que entrevistamos no início da reportagem explica que a situação não é tão incomum. É comum a situação do leilão ser designado e na hora do leilão, ou na véspera do leilão, ou até mesmo depois do leilão, ele ter que ser cancelado em função de uma decisão decorrente de um erro. Então, a decisão é tomada decorrente de um erro que aconteceu.
um vício processual qualquer. Confirmado o primeiro leilão por 107 mil. 135, valeu, 135, obrigado. Quem dá mais, 150. E vendido. A gente continua falando sobre leilão de imóveis. Só que desta vez, o banco colocou uma casa à venda com um valor acima do saldo devedor dos proprietários, o que para os moradores significou um enriquecimento ilícito da instituição financeira. E o caso só foi resolvido na Justiça Federal. Ah, casa própria. Sonho de milhões de brasileiros, como a Mariângela. É maravilhosa a sensação, porque é um bem nosso. Não tem coisa melhor do que tu entrar num bem que é teu, que tu pagou. Na época, para complementar o dinheiro guardado e comprar o imóvel pretendido, ela e o marido fizeram um financiamento de R$ 49 mil, dividido em 144 parcelas. Mas, após quitar mais da metade das prestações, a família teve dificuldades e procurou a Caixa Econômica para renegociar a dívida. Começou a ficar difícil, a prestação ficou muito cara e, por bem, a gente achou de entrar em diálogo com a Caixa, né? Com o banco? Para fazer uma renegociação de dívida, né? Segundo Mariângela, o banco não aceitou renegociar o saldo devedor. E passado alguns meses sem o pagamento das parcelas, a família acumulou uma dívida de R$ 19 mil e foi notificada. Teria que deixar o imóvel. Eu tinha 15 dias para deixar o imóvel. Mas como 15 dias para deixar o imóvel se eu nunca recebi nada para sair do imóvel, entendeu? Me deram 15 dias para sair do imóvel, entendeu? E daí? E daí tu pega e começa a dar teus bens para um, para outro. Depois de retomar a posse da casa, o banco colocou o imóvel em leilão para venda num valor acima do saldo devedor do casal. Quando um bem gravado com garantia hipotecária é colocado num processo de expropriação porque o mutuário, o devedor, não atendeu ao pagamento das prestações na época, a regra é que esse bem seja oferecido ao mercado para que um terceiro interessado venha, pague pelo bem, quite a dívida com o agente financeiro e tome a propriedade desse bem. Quando não ocorrem licitantes a esses leilões, é que há permissão para que o agente financeiro adjudique o bem, ou seja, transfira o bem para sua própria propriedade. Foi o que a Caixa fez. Indignada, Mariângela procurou um advogado e entrou com ação contra a Caixa Econômica. O objetivo era que o imóvel fosse avaliado para comprovar um possível enriquecimento ilícito do banco. Em primeira instância, o pedido foi negado. Mariângela então recorreu ao TRF4. Por maioria, os desembargadores federais reformaram a sentença e determinaram que a Caixa terá de repassar aos ex-mutuários a diferença entre o que deviam e o valor de avaliação do imóvel. É uma questão, muitas vezes, de desconhecer as regras jurídicas, porque há casos em que o mutuário adquire um imóvel e financia 20% do valor desse imóvel, por exemplo. A dívida dele é correspondente a 20%, até porque ele pagou a diferença dos 80% com recursos próprios. Então, se ele restar inadimplente, na verdade, ainda que haja adjudicação, ele responde somente por aquele percentual financiado. Então, o que se reconheceu é que a diferença do valor do imóvel, entre o valor do imóvel e o valor da dívida, essa constitui patrimônio do mutuário. E se o banco quiser adjudicar o bem, ele terá que pagar a diferença. Ainda de acordo com o desembargador federal relator do caso, a Caixa Econômica entrou com um novo recurso para questionar o valor que será repassado a Mariângela. Agora, o devedor, por força da decisão, agora, na verdade, é o agente financeiro. Então, ele tem um prazo para pagar ou impugnar. Há agora uma discussão acerca do valor exato, mas estamos já na fase de cumprimento de sentença. Já se reconheceu que há dívida. Agora é só definir o valor exato dessa dívida. Para evitar problemas como esse, o diretor da Associação dos Mutuários e Moradores do Rio Grande do Sul alerta: é preciso muita atenção
na hora de assinar um contrato de financiamento. Na grande parte, a maioria das pessoas não lê contratos, simplesmente elas querem saber qual é o valor da parcela e quando começa a pagar a parcela. E é aí que começa os questionamentos de quando vem a inadimplência, o que acontece, quais são os problemas que isso pode gerar, as consequências. Já para a Mariângela, a vitória na justiça contra o banco significa um recomeço. Que isso sirva de estímulos às famílias que lutam pela mesma causa, que não desistam jamais, os que perderam seus imóveis, que lutem por essa causa. Confiem na justiça. O Via Legal chega ao fim, mas semana que vem eu volto com mais decisões inéditas da Justiça Federal para você. E não esqueça de acompanhar o nosso programa pelas redes sociais. Compartilhe e deixe sua opinião por lá. Até mais, tchau!